Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 169, cujo título é Busquemos a Eternidade. Eternidade não é imortalidade. A imortalidade é um fenômeno natural. Nós fomos criados por Deus num determinado momento e não vamos terminar nunca. Somos imortais. Mas aqui ele vem nos falar da eternidade, para buscarmos a eternidade. Então a eternidade vai ser o resultado de uma busca, de um esforço. E vai nos destacar Emmanuel palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz-nos Paulo: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. O homem exterior se corrompe. É o quê? É o nosso corpo físico, que vai, vamos dizer assim, se depauperando, vai se gastando. Ele usa o termo corromper, não é? Mesmo nesse desgaste. E vamos passando por doenças, até que chegamos na velhice, onde também aparecem doenças da velhice, limitações, não é? Então esse corromper do exterior, do corpo físico. Mas sobre o interior, ele não fala a mesma coisa. Ele diz que o interior se renova dia a dia. É claro que mesmo que não renove de uma forma ostensiva, vai se renovar de uma forma latente, ou seja, as situações vêm até nós, as experiências chegam até nós, e é para que usemos dessas experiências para aprender com elas e progredir com elas. Mas pode ser que não façamos dessa forma, não percebamos o seu caráter didático e escolhemos errado. Isso vai fazer com que nós repitamos essas provas até que nós aprendamos a escolher corretamente. Então, essa renovação vai se dar pelo aprimoramento do uso do livre-arbítrio. O homem interior é a nossa alma. Não é? A alma é o espírito encarnado. E ele vai se renovando dia a dia, na medida em que vamos enfrentando o que nos chega, que a providência divina faz chegar até nós, e a partir daí, de forma direta ou latente, que vai repercutir lá no futuro, nem sempre aprendemos logo com o que acontece. Às vezes a ficha vai cair lá na frente. Pode ser na velhice, pode ser na erraticidade, pode ser em outra vida. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo. Vamos repetir as palavras de Paulo. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Comenta-nos Emmanuel: não te deixes abater diante das alterações do equipamento físico. Com certeza, com 60 não temos mais a forma que tínhamos aos 20, né? Mas ele diz para não nos deixarmos abater com isto, que em vez de nos abatermos com a depauperação do corpo físico, que nós busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Senão sim, as moléstias vão atingir a alma. Não é? Os transtornos,
os conflitos, todas essas angústias enormes, muitas vezes nutridas pela alma, por situações que ficaram muito mal acabadas ou mesmo não foram sequer trabalhadas para serem fechadas, não é? Então vão ter que ser repetidas e vão se repetir tantas vezes até que a gente consiga realmente aprender. Então, as moléstias não atingem a alma, atingem o corpo, mas podem também atingir a alma. E ele coloca aqui, ele fala dos remorsos da consciência ou simplesmente por estarmos muito mal conosco mesmo. Não vai ser só o remorso que promove isso, né? Continua Emmanuel dizendo, a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Nós temos noção de que nós envelhecemos no corpo, mas a nossa alma vai continuar maravilhosa, vidas afora, vidas afora. Mas se a gente acredita, essa velhice, decrepitude, vou morrer, isso já é altamente desanimador, não é? É realmente como se fosse aquele idoso sem forças. O nosso corpo, sim, ele vai ficar assim. Isso não quer dizer que o espírito se entregue a um desânimo de forças. O ideal, eu sei que não é o real, o ideal, mas o ideal é que nós encarássemos a velhice com muita gratidão e alegria, porque nem todos passam pelas lições da velhice. E são lições valiosíssimas que a velhice nos ensina. Continua Emmanuel dizendo, juventude não é um estado da carne. Nós temos jovens que parecem septuagenários e temos idosos de 70 anos que parecem jovens de 30 no pensar, no sentir. Claro, não vamos falar do corpo físico, não é? E ele continua dizendo, há moços, ou seja, há jovens que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. É isso que estávamos falando, né? Não que o idoso tenha que ter ruínas dentro de si, mas muito menos teria que ter o jovem, né, que está começando. Da onde que vem isso? Com certeza não é dessa vida, né? Com certeza não, porque existem vidas infantis e de adolescentes bem dolorosas, né, que podem trazer muita amargura para a vida desse jovem, como se ele já estivesse assim, querendo pendurar a chuteira, como se diz. Acontece, pode acontecer também. Isso será o quê? Prova ou expiação. Né? Se conhecemos doutrina espírita, estamos mais preparados para lidar com essas situações delicadíssimas por vezes e que podem nos fazer cair, não é? Continuando, Emmanuel nos diz, porque se nós temos um jovem que já está amargurado, ele não vai aproveitar tão bem a encarnação, mas às vezes tem que ser assim. Às vezes tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Porque se não tivesse que ser assim, não seria. Se as coisas estão acontecendo desse jeito, é porque a pessoa precisa de mais tempo para aprender, vamos dizer assim, a se manter. Daí a importância, não é? Temos que falar disso. A importância da evangelização infantil. Dos nossos jovens, desde jovenzinhos, receberem as lições de Jesus. Muito importante, principalmente as lições de Jesus através da ótica da doutrina espírita.
Isso pode ajudar tanto as crianças, os jovens, aqueles que estão entrando na fase adulta, e mesmo os adultos, nas suas lutas, porque eles vão ter condição, e nós temos condições, então, com o Evangelho, à luz da doutrina espírita, de aproveitarmos melhor as nossas provas, sem desespero, sem revolta. Por quê? Porque nada acontece sem que Deus veja uma utilidade daquilo para a nossa vida, senão não aconteceria. E nada de ruim que nos acontece passa um minuto que seja, do tempo necessário para o nosso aprendizado. Então, até isso a doutrina espírita, a providência divina cuida. Continua Emmanuel. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Já falamos, não é? A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. Uau! Luta, dor e sacrifício chegam na nossa vida, lembramos lá o título, busquemos a eternidade. Saibamos viver essa encarnação com uma ótica de que ela é um período necessário para o espírito mortal aprender, amadurecer, reparar, e que se nós temos essa visão, principalmente nesses momentos difíceis, nossa, como mais possível é superar tudo que venha a nos vir de encontro. Então, luta, dor, sacrifício. Luta enriquece a experiência, dor aprimora as emoções, sacrifício tempera o caráter. Tudo tem um porquê. Mesmo o mais difícil, o que acontece é que muitas vezes não temos acesso aos porquês. Só teremos muitas vezes quando retornarmos à pátria espiritual pela desencarnação. Continua Emmanuel a nos dizer: o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, no físico, não é? A fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Ou seja, ele sofre por fora para buscar se ver por dentro. Buscar também essa sustentação dentro de si mesmo, mas não dentro de si mesmo, ele, ponto. Dentro de si mesmo, onde se localiza o reino de Deus. É buscarmos em nós essa paz de consciência. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. O tempo que passamos aqui nessa encarnação é simples jornada espiritual. Estamos encarnados? Sim. Temos um pouco de carne? Sim. Temos um montão de atividades para fazer relacionadas à vida aqui da carne? Sim, porque temos que nos manter aqui. Temos que viver na carne, sabendo que não somos da carne. Não é? E às vezes precisamos nos lembrar, porque automaticamente, sem nos darmos conta, mesmo nós espíritas podemos momentaneamente ficarmos muito impactados com tudo que acontece na carne. Lembrando aqui, não é? Que a encarnação é meio, a vida espiritual é fim. Não é? Então, Deus criou a encarnação para nos ajudar a progredir. Daí é meio para quê? Para o nosso progresso, se efetivar, não é? Então, voltamos à espiritualidade mais elevados do que quando fomos encarnar, ou encarnamos, efetivamente.
Mesmo que seja assim, de forma latente. É aquele ensinamento que recebemos, é como o estilingue, né? A gente puxa, mas não solta. Tem um montão de energia latente ali. Quando a gente solta o elástico, né? Faz assim, pá. Pode ser com elástico mesmo, que a gente pega e faça assim. Você estica. Você estica. Tá ali. Quando você estica, você acumula energia, mas essa energia é uma energia potencial. Ela não está ali revelada. Mas quando você solta o elástico, geralmente leva um beliscão, né? A energia é liberada. Então, tem situações que a gente vive, mas a gente não tem essa liberação da nossa ascensão com isso. Por quê? Porque a gente não aprendeu realmente. A gente começou a aprender. Às vezes pode levar 1, 2, 3 encarnações para a gente fechar aquele aprendizado, para aquela energia que foi acumulando na forma latente, ela, por fim, quando a ficha cai, ela é liberada, e essa liberação dessa energia nos faz ascender. Emmanuel continua. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas. Então, o viajante usa sandália, o espírito usa o corpo para a sua jornada. Apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Porque quando nós desencarnamos, continuamos como espíritos errantes, espíritos que necessitam ainda reencarnar. No Livro dos Espíritos nós temos que os espíritos errantes são os imperfeitos e os bons. Os únicos espíritos que não são errantes são os puros. Ok? Então, daí, a nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as, ou seja, utilizando as formas, não é? Quando encarnado, na marcha ascensional de subida, de progresso para a grande luz. Essa grande luz é mesmo a nossa essência de espíritos puros e também a própria luz de Deus. Nós estamos nos aproximando de Deus. Jesus disse que ninguém chega ao Pai senão por Ele, senão pelo Evangelho. Então, essa aproximação nos aproximarmos de Deus nessa descoberta, né, do reino de Deus em nós. E conclui o nosso Emmanuel dizendo: abre, pois, o receptor do teu coração à onda sublime, abrir para a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. Que nós nos abramos o nosso coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, que é assim, né? A última parte da vida é velhice e doença, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Às vezes juntas. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, que é velhice, será como sol radiante,
a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Cuspindo o desânimo. Excelente. Vamos ficar idosos, limites só vão aumentar, vamos ficando mais limitados, mas é Deus dizendo, ainda não chegou a hora, fica aí, aprende o que tiver para aprender. Aquela história mesmo do que temos para hoje. O que temos para hoje é o que vamos aprender. Às vezes pode ser que não achemos que vale mais estar aqui, porque às vezes a pessoa pode estar num estado de limitação enorme, mas se estamos aqui é porque Deus sabe que é importante estarmos, porque Ele não vai deixar-nos aqui esquecidos, ninguém está aqui esquecido. Na hora certa, Deus chama a todos nós, não é? Ninguém fica aqui para semente também. É isso aí. Então, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da velhice, será como o sol radiante, se nós vivermos longe do desânimo, não é? A exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, claro, dentro das nossas possibilidades, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Muito bem, vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Ajuda-nos a estarmos atentos a nós mesmos e a nos lembrarmos da prece. Ajuda-nos a não julgarmos, a evitarmos esse tipo de comportamento, pois não temos condições de julgar. O que não quer dizer que não possamos avaliar o que é bom, o que não é, porque nós temos condições, nós sabemos o que é certo e o que não é. As leis de Deus nos deixam muito claras, nos deixam muito esclarecidos sobre isso. De qualquer forma, Senhor, obrigado. Obrigado pela família, pelos desafios, pelo nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa ainda, Jesus, os nossos irmãos todos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam conosco e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.